Quem me chama? Que houve? Senhor, sei que os mortais não devem julgar, os podem pagar com a vida. Mas o prazer é maior que qualquer outro. Nem o mesmo quebrando o juramento. Traga esta jovem que foi surpreendida nos ritos fúnebres. Julgue-a, interrogue-a e considere livre de qualquer pena. Por que me traz esta jovem? Por que a prendeste? Era tal que enterrava o defunto. Como foi que a surpreendeste? Como a viste? Era ela mesmo, a gente pegou, ela estava enterrando o defunto. Explique-me o que aconteceu, é o que eu quero saber. Foi assim. Logo depois que nós saímos do acampamento, que nós voltamos para o acampamento, ainda aterrorizados pelas suas ameaças, montamos campana ao longo do alto da colina, ao abrigo do vento e do fedor do cadáver. Insultávamos uns aos outros para mantermos-nos acordados. Horas se passaram. O sol nasceu. O sol já ardia alto quando de repente iniciou-se uma nuvem, uma tempestade de areia. Protegemos os olhos e quando novamente pudemos enxergar, vimos a jovem em gemidos. Quando ela percebeu o cadáver ser descoberto, lançou gritos e maldições pelos ares e retomou o sepultamento. Com um jarro de bronze forjado, começou a jogar terra sobre o cadáver. Prendemos-la, ela não negou nada. Senti-me triste e feliz ao mesmo tempo. Lançar alguém na desgraça não é nada bom, mas é melhor a gente se livrar das nossas penas. Enfim, o mais importante é eu ter conseguido me livrar dessa pena. Confessas ou negas o que ele acabou de dizer? Sim, eu confesso. Nada, né? Está livre de qualquer acusação. Pode dizer para onde queres. Retira. Sabias que por um decreto eu havia proibido que fizesse. Sim, eu sabia, pois é de conhecimento de toda a cidade. E mesmo assim ousaste desobedecer a minha ordem. Sim, eu não temo a lei dos homens, eu temo apenas a lei dos deuses. E não foi nenhum deus que decretou esta lei. A lei dos deuses não é válida desde ontem ou de hoje. A lei dos deuses é válida desde sempre. Não é como um decreto que se faz hoje e amanhã se acaba. Que vou morrer, eu bem sei. Morreria mesmo sem o seu decreto. E que mal haveria eu morrer antes do meu tempo, já que Calha a boca! envolvo em tanto luto e tanta desgraça. Morrer antes de meu tempo seria para mim uma glória. Esta jovem agiu temerariamente. Para piorar, capaz de cometer outro crime. De vangloriar-se do crime que cometeu. E eu não seria mais um rei. E ela que tomaria o meu lugar, se eu permitisse que esse crime ficasse por mim. Não considero crime sepultar o corpo de meu irmão. Sangue de meu sangue, filho de meu pai e de minha mãe. Ainda se fosse um marido, outro marido eu teria. Se fosse um filho, outros filhos eu teria. Mas um irmão, os meus pais já são mortos e você bem sabe. Espera um pouquinho. Quer dizer então que acha justo enterrar e dar as mesmas honras para um homem que cometeu um crime e para o outro que morreu com glórias? Acha isso justo? Ulisses não era um criminoso. Ambos eram irmãos. Sim, irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, e, portanto, dignos do mesmo sepultamento, dignos das mesmas honras.
me desafiar. A cidade inteira pensa como eu. Não dizem porque tem a língua tolhida pelo medo. Mas se tivessem coragem, se bem pudessem se expressar, era isso que dizer diziam. isso. Não tenho que vergonhar em defender os meus princípios, a honra de minha família. Onde está tua irmã? Não sei, deve estar andando pelo palácio. Eu não sou tutora de minha irmã, mas a minha morte apenas para você já não basta? O que queres além da minha morte? Com a tua morte já me darei por satisfeito. Que assim seja. Vou te perguntar mais uma vez, onde está tua irmã? Andando pelo palácio, pelos corredores do jardim. Onde buscar? Aí estás. Como víboras, eu vi deslizá-las pelos corredores do palácio. E eu sequer imaginava que tinha duas traidoras prontas para usurpar meu trono. Diga, ajudaste aquela a cometer o crime? Ou vai dizer que nada sabia? Sim, fui cúmplice. É mentira! Com ela. É mentira! Antígona, Ismênia nada fez. Nada tratei contigo. Me deixa ajudá-la. Eu não posso deixar ela morrer assim. Me deixa ajudá-la. Solidariedade não se faz com palavras. Por que me machucas assim, irmã? Arrependido agora. Eu não posso viver sem você. Eu vou ficar sozinha sem você. Eu já te contei ontem. Quando eu fui te pedir ajuda, você me ligou. É a única pessoa que tem na nossa família. Agora a sua família é feita apenas por você. Ismênia, cuide-se. Cuide para que viva. E eu não terei inveja nenhuma de ti. Você escolheu a vida e eu a morte. Nós morremos, fomos iguais. Você sabe disso. Eu já me considero morta. O Deus dos mortos, há de cuidar de mim. Basta! É claro. Ambas estão loucas. Uma é louca desde que nasceu. E a outra, pelo visto, enlouqueceu agora. Me peça para ter razão num momento como esse, com minha irmã morrendo. O que acha que eu farei? Não posso viver sem ela. Ter a coragem de matar a noiva do seu filho. Não fale mais dela, é como se já não vivesse. Não dá a chance nem outra. Já disse, não fale mais dela. Meu filho, ele pode encontrar uma mulher muito melhor, muito mais digna. Pobre emo, como pode seu próprio pai fazer isso contigo? Está decidido. Guarda. Pegue essas duas. E que não andem mais em liberdade. Quando a morte se aproxima, até os mais corajosos fogem.